Estão aqui no estúdio para debater o programa Mais Médicos do Governo Federal, o diretor da Faculdade de Medicina da UFG, professor Vardeli Alves de Moraes, e também o vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Edivaldo Bernardo de Lima. Vamos continuar a nossa discussão. O senhor professor disse que falta infraestrutura, que nem seria questão salarial. O que deveria ser feito, então, antes desse tipo de programa como o Mais Médicos, para atrair essa classe médica? É um debate que a própria entidade está colocando, quer dizer, seria um ponto de partida, sem dúvida, é a criação de carreira de Estado de médico. Então, ele seria contratado por um salário adequado, evidentemente esse valor não tem tanta importância, mas ele teria uma carreira, ele teria uma garantia de que ele poderia trabalhar, por exemplo, lá 4, 5 anos, e ele poderia, a partir dali, ele poderia mudar para uma outra cidade. Então seria esse o critério. O outro critério é que o Edivaldo até já colocou isso. Não é só médico. Ele precisa do quê? Ele precisa de um corpo de enfermagem, ele precisa de um hospital adequado para a internação e ele precisa de medicações adequadas para cuidar do paciente. Bom, Edivaldo, em relação a essa possibilidade de vinda de médicos estrangeiros, como é que vocês percebem isso? Eu estava analisando os dados do ministro da Saúde que ele apresentou, e aí ele coloca a relação médico-mil habitante, né? Cada 1.000 habitantes, quantos médicos tem em Brasil, Argentina e tal. Cuba tem quase 7 médicos por 1.000 habitantes. Goiás, uma relação que Goiás, por exemplo, tem 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Uma distribuição muito ruim, né? Mas assim, nós partimos também do ponto de vista, a gente sempre traz essa questão de gestão. O governo de Goiás está construindo um hospital aqui dentro de Goiânia, que é o Hugo II, né? Ele não se preocupou, por exemplo, em criar as condições para levar médico, por exemplo, para Santo Antônio Descoberto, para abrir um hospital lá que ele construiu no primeiro governo dele, não é? Então, tinha que ter essas condições, ou seja, o governo de Goiás tem uma grande responsabilidade, porque o planejamento de saúde é ascendente, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Então, logo, Goiás tinha que começar a fazer o papel dele, né? Assumir a responsabilidade dele, regionalizar o serviço, criar as condições no interior de Goiás, que tudo em Goiás é muito perto, não é? O cidadão está em Campos Belos, chega em Goiânia, né? 4, 5 horas ele está em Goiânia de carro, e por isso mesmo, né, o serviço de saúde de Goiás virou a chamada ambulancioterapia, não é? Os prefeitos do interior botam um médico lá, paga R$25 mil para ele lá no interior, para ele encaminhar o paciente para Goiânia. Isso é fato. Então nós temos registrado cada situação grave que chega em Goiânia, né? A cidade pertinho aqui, 100 quilômetros de Goiânia, o paciente entra na maca lá e morre na porta do cais nosso em Goiânia, não é? Então, assim, na nossa opinião, precisa qualificar o serviço no interior. Precisa qualificar. Porque é bem verdade, com a modernidade, né, o infarto de hoje não deve ser igual ao infarto de 50 anos atrás. Hoje tem muito mais infartos. 50 anos atrás devia ter muito menos, né? As condições de vida, etc, etc e tal. Então, o governo de Goiás tem grande responsabilidade nisso, de ajudar a qualificar o serviço, dar as condições para o município de Goiás, implantar o serviço lá, dar as condições de funcionamento lá. Agora, quando o doutor Vanderlei coloca, voltar aqui, a carreira de Estado para o médico, nós concordamos com a carreira de Estado, doutor, não é? Deve haver a carreira de Estado com dedicação exclusiva. Okay. Eu não sei se vocês são a favor, mas deve haver dedicação exclusiva, não é? Ele vai atender o sistema, ele não vai atender em 2 portas. Uma porta privada e uma porta pública. Ele não sai dali correndo para atender no privado, porque isso hoje está acontecendo. Tem gente hoje dentro de OS, dirigente de OS, sai da OS e vai correndo para o posto de saúde, lá na periferia, para atender meia hora, 12, 15 pacientes e volta correndo para a OS. Não é? Acho que aí tem uma questão, inclusive, doutor, de quebra da ética médica. Não é? Porque um diretor de OS, ele tem que ter dedicação exclusiva na OS. Não é? Ele não pode se apropriar de informação e da forma como o sistema se encontra no município e correr para dentro da OS. Não é? Então tem uma série de estrangulamentos. Por isso que nós achamos deve haver uma grande discussão, tranquila, pé no chão,
não é? Voltado para pensar no público, não é? Pensar na população. Há um pensamento muito no dinheiro, né? De quem vai ganhar mais com isso, não é? O status quo da profissão exige muito, não é? O médico ele tem que ir num congresso internacional, não é? Enquanto o enfermeiro, pouco enfermeiro tem essa questão. O médico tem muito isso. Então o status quo é muito elevado, muito exigente, né? Então isso precisa ser dito, precisa... E o sistema público, a política pública, tem que ter a população do lado dela. Afinal de contas, os grandes transplantes feitos no país é feito e pago pelo SUS, né? São esses profissionais que fazem. É o SUS que banca isso, não é o privado. Se o privado faz, é bancado pelo público, né? Então precisa ser qualificado mesmo, precisa dar essas condições de trabalho, mas precisa pensar também, não só nas condições, precisa pensar em atender o povo, atender adequadamente. A mãe com o filho no colo, chorando de dor, ela não quer saber se o médico é de Cuba, se é da Argentina ou do Brasil, né? Ela vai ficar muito feliz se ela for atendida por um médico. Se ela for acolhida bem por um outro profissional de saúde, pelo psicólogo, pelo enfermeiro. Então, o que nós estamos pensando é num sistema humanizado, né? Eu faço um apelo às nossas autoridades, aos nossos comandantes da Universidade Federal, os médicos da Faculdade de Medicina, que abram a possibilidade de um diálogo mais maduro, mais coerente, a gente pensar na população desse país, na população desse estado. Bom, professor, queria que o senhor tanto respondesse algumas colocações do Edivaldo, quanto falasse em relação também a essa questão dos estudantes de medicina terem esses 2 anos dentro das unidades de saúde do SUS. Isso poderia, de alguma forma, auxiliar a saúde pública que se encontra em crise? O que o senhor avalia aí? Isso, na verdade, o nome disso chama-se Serviço Civil Obrigatório. E o governo não quer utilizar essa denominação. Isso vai dar um transtorno enorme. Várias faculdades de medicina do país já se posicionaram. Faculdade de Medicina, a Associação Brasileira de Educação Médica já se posicionou contra. Por quê? Porque vai aumentar, vai acrescentar mais 2 anos numa formação, repetir o que já existe. Como eu já falei no início da minha fala, o 5º ano e o 6º ano do curso de medicina, todo ele é feito no SUS. Então, os nossos alunos, públicas, né? os nossos alunos aqui, eu vou dar um exemplo nosso aqui. Eles no 5º e no 6º ano, eles ficam ou na maternidade da Ser Cidadão, ou na maternidade Dona Iris, ou no Hospital Materno Infantil, no Hugo, no HDT, enfim, vários CIAMES e CAIS. Portanto, acrescentar mais 2 anos nessa formação vai ser simplesmente alongar mais um curso. Isso está vindo contrário a toda a política de várias escolas do mundo inteiro, que é a redução da carga horária do curso de medicina. O nosso curso de medicina tem quase 10 mil horas. Acrescentar mais 2 anos, vai acrescentar 15 mil horas. E quem é que vai fazer essa supervisão? O que acontece? Hoje nós temos 130, 140, 150 professores. Fazemos supervisão para dar evidentemente a aula em todo o curso, e já fazemos supervisão no internato de 110 alunos do 5º ano e 110 alunos do 6º ano. Em 2021 e 2022, vai acrescentar mais 220, 440 alunos. Se não houver aumento de vagas, que aliás é uma coisa que o governo está pressionando para aumentar o número de vagas. Então, quem é que vai fazer essa supervisão? Então, a nossa fala contrária é exatamente porque isso não vai acrescentar mais nada. A dizer que vai melhorar a formação, que vai humanizar o aluno, não, o aluno nosso já faz isso. Ele já tem essa formação. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço muito, professor Vardeli, pela sua presença aqui. A gente deve continuar debatendo esse mesmo tema. Muito obrigado. Bom, também agradeço, Edivaldo, pela sua vinda até aqui. Muito obrigado pelas contribuições. Nós estamos à disposição. A gente quer debater isso com profundidade, desde que se faça esse debate pensando na população. A população está reclamando muito. As ruas estão demonstrando isso, né? E há de se refletir que pegar carona num movimento como esse, das ruas, e que exige reparo
nas distorções, nas infrações que o Estado tem cometido com o povo, não é bom senso. Acho que precisa pensar na população e o Estado investir. E nós estamos lutando para que 10% do orçamento bruto da saúde no Brasil seja investido, do orçamento bruto da União, seja investido em saúde, né? Bom, e você também pode fazer parte do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail do Conexões ou então para as redes sociais. E o programa de hoje fica por aqui. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. O programa tem horários alternativos no domingo, às 9 horas da noite, e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!